Paz do Senhor, amados. Amém. Podem se assentar. É tão bom como a gente se entrega na presença dele, como nós cantamos desde o início aqui. É um momento, se torna um momento no teu dia diferente. E o que eu vou falar hoje, um pouquinho, é sobre essa entrega. A intensidade dessa entrega. Quem já teve algum relacionamento aqui assim mais longo, 2 anos, 3 anos ou mais? E como é que foi esse relacionamento no passar do tempo? No começo vocês davam chocolate da Copenhague, aí foi passando, foi para Cacau Show, foi passando virou Lacta, depois começou a dar Neugebauer, aí depois já nem dava mais, né? Presentes naquelas datas comemorativas, nunca esquecíamos aquelas datas comemorativas, né? Dia de aniversário, você lembrava, lembro da roupa que você estava naquele dia. Aí foi passando o tempo, você mal lembrava da pessoa. Isso é normal. Nós nos acostumamos muito fácil com as coisas, com os relacionamentos, com as pessoas. E com Deus, infelizmente, não é diferente. Com Deus é a mesma coisa. Nosso relacionamento com Deus, por mais maduro que ele esteja, a gente acaba perdendo aquela paixão. Quando você se converte, que você quer pregar para todo mundo que passa na rua, a pessoa fala, nossa, tá bom sol, né? Aí você fala para ela, não, tá, claro, mas foi Deus que criou o sol. Aí você introduz Deus, introduz Jesus nas conversas. Infelizmente, as coisas esfriam. Como com as pessoas, não quer dizer que nós deixamos de amá-las. Nós continuamos amando as pessoas, mas infelizmente a gente não coloca prioridade naquilo. E com Deus é a mesma coisa. Eu tenho mais de 30 anos de conversão. Não quer dizer que eu deixei de amar o Senhor, não. Mas aquela paixão, aquele fogo que eu tinha pelo Senhor, não é mais o mesmo. Infelizmente, essa é uma realidade do povo cristão. E o mais engraçado é que esse Deus, eu tenho um relacionamento com o apóstolo, né? Nós somos casados faz 1 ano e meio. Ontem fizemos 3 anos de casado, 3 anos de namoro, que é meu namorado eterno, né? Vai ser para sempre. A gente tem esse relacionamento forte entre nós. 3 anos. E é um processo onde diariamente você tem que exercitar para que você não caia na rotina do relacionamento. Isso é natural. E com Deus é a mesma coisa. A diferença é que o meu relacionamento com Ele, os nossos relacionamentos neste mundo, né? Nossos relacionamentos pessoais, eles têm um tipo de alimento, que é a conversa, que é o olhar, ou seja, todos aqueles detalhes diários. Com Deus é diferente. E é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês agora. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado por essa palavra, Senhor, que falou primeiramente em mim, Senhor. Realmente eu preciso, Senhor, precisamos de entrar com intensidade na Tua presença, Pai. Precisamos resgatar, Senhor, resgatar aquele primeiro amor, precisamos resgatar aquela paixão, aquele olho brilhando, Senhor, quando falamos de Ti, Pai. Que essa noite, Senhor, seja o start, seja o início, Pai, desse retorno ao primeiro amor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, opere de forma sobrenatural nas nossas vidas. Amém. Amém. A palavra está um pouquinho longa, então eu não vou conseguir ler com vocês todos os versículos, tá? Então, se vocês quiserem, anotem no bloco de notas, para vocês depois darem uma pesquisada. Vamos abrir Apocalipse 2, de 2 a 5. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele protestou pela perda desse primeiro amor, desse chamado primeiro amor. Apocalipse 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos,
e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Também tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venham a ti, e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é esse primeiro amor que nós vemos aqui em Apocalipse? Ele realmente é esse fogo intenso que nós cantamos aqui. É um relacionamento íntimo de grande intensidade, não é uma coisa superficial. É alguma coisa que você colocava em primeiro lugar a Deus. Ou seja, acima de todas as outras coisas. O que hoje para nós é muito difícil. Em Mateus 13:44 está escrito: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor está falando de alguém aqui que, além dele transbordar de alegria, ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Ele vendeu todas as coisas que ele tinha e foi fazer o quê? Foi seguir o Senhor. Esse é o detalhe. Isso é a dificuldade que nós hoje temos. Nós temos tantas coisas no nosso dia a dia que o Senhor acaba ficando em segundo plano. E essa alegria, ela foi mencionada na parábola do semeador. Em Mateus 13, 20 e 21 está escrito: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos cristãos, quando eles se decepcionam com alguma coisa no seu dia a dia, principalmente se essa coisa se refere à igreja, eles se decepcionam e se esfriam. Esquece que Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima dos pastores, acima dos apóstolos, acima das igrejas, acima dos problemas que tem nas igrejas, porque vai ter, mas tem aquela igreja? Não, amado, sempre tem problema. Se envolva com as igrejas, realmente, você vai ver. Mas o Senhor, Ele está acima de todas essas coisas. Eu não preciso me preocupar com essas coisas que meus olhos veem, porque o Senhor, Ele está acima de tudo. Agora, nós mesmos vamos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Esse primeiro amor, ele é o nosso início de relacionamento com Cristo. É aquele momento em que você conhece o Senhor. Aquela novidade, né? Nós somos muito ligados em novidades. As novidades nos atraem. E ao mesmo tempo que elas nos atraem, muitas vezes elas nos repelem logo na sequência. Porque a gente não consegue manter aquela religiosidade, aquele relacionamento com Deus. Muitas vezes nós abrimos mão de tudo. Sim, por causa de Jesus. Temos que abrir mão de tudo. Mas é muito difícil a gente desapegar das coisas desse mundo. O reino de Deus, ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ser na tua vida a prioridade se você não quer esfriar. Porque se você continuar vivendo o teu dia a dia com tantas coisas para fazer, com tantos problemas que você vai enxergar, você acaba esfriando e coloca o reino de Deus em segundo plano. Quando a gente ama a Deus de todo o coração, a gente recebe esse entendimento. A gente consegue enxergar que essa é a vontade do Pai. Isso, a gente acaba vivendo esse primeiro amor intensamente. Isso fortalece o quê? A nossa fé. Quem nunca parou para pensar e falou: poxa, eu tinha mais fé antigamente. Poxa, que saudade daqueles momentos que eu vivi com o Senhor. Eu vivi tão intensamente. Quantas vezes a gente não para pensar nisso? E muitas vezes a gente culpa a igreja. Ela tinha 60 membros. Quando eu saí, ela tinha mais de 1000. Eu vivi um relacionamento muito grande. E muitas vezes eu falei: essa igreja não é mais a mesma. Antes era bom. Antes a gente adorava ao Senhor realmente com intensidade. Antes eu sentia a presença do Senhor. E eu simplesmente, o inimigo ele era tão sagaz que ele fechava, ele vendava os meus olhos, porque o Senhor ele era o mesmo.
Aquele Senhor que eu vivi grandes coisas no passado, Ele era o mesmo no presente. Ele vai ser sempre o mesmo no futuro. Mas o inimigo me colocava vendas onde eu falava, poxa, antes era bom, hoje não. Sendo que o problema era eu. Eu que tinha esfriado. Eu tinha colocado outras coisas como prioridade. Em Atos 2, 41 a 47 está escrito: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes. Unidade. Aliança. Né? Partiam o pão de casa em casa, e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vemos em Atos uma igreja viva, cheia de paixão e fervor pelo Senhor. Em Atos 4:32 está escrito: na multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Mais uma vez, um o coração e a alma. Aliança, unidade. Eles sabiam no que eles criam, eles sabiam o que eles queriam para a vida deles. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que algum tinha necessidade. Esse amor, ele realmente nos leva a uma prática de buscarmos mais e mais e mais. Eu não quero falar para você vender as suas coisas, não é isso, em hipótese alguma. O que eu quero falar é que quando você está aliançado com a tua igreja, quando você está aliançado com o Senhor, as coisas fluem diferentes. O amor que você sente pelo Pai, ele automaticamente extrapola para as pessoas que estão ao teu lado. Nós fomos criados, sim, para buscar a Deus. Nós fomos criados para buscar cada vez mais e mais a Deus. Essa é a vontade do Pai. Em Atos 17, 24 está escrito: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aqui nós vemos que realmente nós somos criados e estabelecidos por Deus para buscá-lo cada vez mais e mais. Nós vemos aqui, através do profeta Jeremias, que ele deixou bem claro que nós o buscássemos de todo o nosso coração. Em Jeremias 29:13 está: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É todo o coração, amados. Nosso coração está tão dividido. Nós buscamos com uma parte do coração a pessoa que nós amamos. Nós buscamos com a outra parte do coração os bens materiais, os salários, o trabalho, e deixamos sim um pouquinho para buscar o Senhor. Só que aqui Jeremias ele fala que nós buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, colocando isso em primeiro lugar. Esse amor também, ele faz com que a gente trabalhe na obra. A gente vê em Jó, está escrito: quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira,
diz repartidores. Paulo, ele fala do amor de Cristo. Isso tem que nos constranger. Nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós temos sim que viver para os outros. Nós nascemos sim para servir. No momento em que você olha as pessoas com outros olhos, realmente aquilo te dá prazer em viver. Não adianta você viver para você. Não adianta você ficar olhando só o seu umbigo. As pessoas sim, elas precisam. Isso também, como aconteceu com Paulo, tem que acontecer com a gente. A gente tem que enxergar essa necessidade também de servir. Eu não sei quantos anos vocês têm de conversão. Não sei se vocês estão ainda no primeiro amor, ou se conseguem manter, ou se conseguiram resgatar esse primeiro amor. Mas o primeiro amor, essa perda do primeiro amor, ela acontece normalmente. E esse é o momento onde nós nos tornamos robôs, onde nós nos tornamos mornos. Aqueles que o Senhor diz que esses serão vomitados. Nós vivemos um momento dentro da igreja e fora da igreja, onde nós fazemos aquilo como um robô. Eu sei que na quarta-feira eu tenho que ir na igreja, são poucos que vêm, é só olhar em volta, né? Agora eu sei que no domingo eu tenho que vir na igreja, e no domingo a igreja está mais cheia. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor, né? A gente se ilude, esquece que a gente tem que buscar a presença do Pai todos os dias. Entendo que São Paulo é uma cidade muito grande, é cansativo, pegar transporte e tudo mais. Eu entendo isso. Mas a fé, ela vai ser fortalecida pelo ouvir da palavra. E eu falo, não é só dessa igreja, que eu falei, eu já tenho mais de 30 anos de conversão, já passei por algumas igrejas. E era, claro, chegavam nos cultos durante a semana, as igrejas tinham 10%, 20% da quantidade de membros. Hoje nós temos a tecnologia que está transmitindo. Nós temos pessoas aqui assistindo. E eu garanto para vocês que muitas estão frias. Muitas estão longe do primeiro amor. E algumas dessa igreja, que não vieram hoje, poderiam estar assistindo. Mas eu garanto que muitas não estão assistindo. Por quê? Porque são os crentes domingueiros. Infelizmente, são os crentes domingueiros. Eu já fui muitas vezes crente domingueiro. Esquece que esse relacionamento com Deus, ele vai ser fortalecido no teu dia a dia. Amém? Amém. Muitos acham que eu tenho que trabalhar na obra somente para ter esse primeiro amor. Não, amados. O primeiro amor é relacionamento. O meu relacionamento com o apóstolo, ele se fortalece diariamente. Por quê? Porque eu tenho um contato com ele diário. Já tivemos muito mais, né, amor? Já ficamos 24 horas. Muitos ficamos mais de um ano, 24 horas por dia juntos. Trabalhávamos em casa. Mas nosso relacionamento hoje, ele é fortalecido, porque eu tenho um contato com ele diário. Eu acordo de manhã, dou um beijinho, vou trabalhar, só que a gente se fala o dia inteiro, volto, a gente fica o resto da noite inteira juntos, dormimos juntos, no dia de manhã eu volto ao mesmo processo. Mas esse relacionamento está sendo regado e alimentado diariamente. Será que é a mesma coisa que nós fazemos com Deus? Será que todo dia a gente ora, a gente conversa com Deus o dia inteiro? Quando eu falo conversar com Deus, pastor, eu tenho que trabalhar, eu também tenho que trabalhar. Mas muitas vezes eu vou para o banheiro, e no banheiro, o que eu vou fazer no banheiro, gente? Além do que eu fui fazer ao banheiro, né? É um momento que eu tenho para tirar e conversar com o Senhor e estreitar o meu relacionamento. Nós costumamos cantar muitas coisas, né? Porque é a letra pronta, né? Uma ministra de louvor, um ministro de louvor foi ungido, foi abençoado com aquela letra, no momento que ela estava vivendo aquilo, e nós cantamos e queremos, né? Leva-me de volta ao teu primeiro amor. Mas será que a gente quer mesmo voltar ao primeiro amor? Será que a gente quer dedicar mais tempo para o Senhor? Para a gente, essa perda que a gente tem do primeiro amor, para que nós possamos voltar a ter esse relacionamento, a primeira coisa que a gente tem que ter é arrependimento. Pastor, mas é uma coisa normal. Não deveria ser uma coisa normal. Eu tenho que me arrepender sim de ter saído da presença do Senhor. Porque não adianta, amados, se você falar, não, eu tenho uma presença muito forte, glória a Deus. Se você tem um relacionamento muito estreito com o Senhor, eu te garanto que você está nesse primeiro amor ainda. Porque isso que gera o primeiro amor é esse relacionamento. Há muitos cristãos que eles trabalham na igreja, como eu falei, como robôs. Eu não vou sair daquele ministério, porque se eu sair outro vai entrar no meu lugar. E depois como é que eu faço?
Ou eles falam, não vou sair porque só tem eu para fazer aquilo. Mal sabe ele que glória a Deus pelo trabalho que ele faz, pelo meu trabalho, pelo trabalho do apóstolo, do pastor, de todo mundo aqui na igreja. Graças a Deus. Mas o Senhor não depende de ti. Ele não depende de ti para que a obra aconteça. Se eu não estivesse aqui hoje, eu garanto que estaria o pastor Ende aqui pegando o meu lugar, como várias vezes nós já fizemos durante a semana, ou o apóstolo e vice-versa. Deus não depende de nós para que a obra aconteça. Nós é que dependemos dele para que a obra aconteça. Se ele não quiser, essa porta vai fechar. Com 5 pessoas ou com 500 mil aqui dentro, ele vai fechar essa porta, se ele quiser. Se a porta está aberta hoje, é porque é da vontade dele. E nós dependemos dele em todas as coisas. Então a gente tem que tomar um cuidado. Muitas vezes a gente se coloca num pedestal, onde eu sou o cara. Entendeu? E o Senhor olha para mim, olha que glória, Ele me deu esse ministério para eu cuidar. Glória a Deus, Ele te deu e Ele te capacitou para que você cuidasse desse ministério. Mas o teu relacionamento com Ele não vai estar baseado no teu ministério. Ele vai estar baseado no teu joelho no chão, na intimidade que você tem com Ele. O meu relacionamento com o Felipe, ele está baseado na intimidade que nós temos, no nosso relacionamento, na transparência, na verdade, na fidelidade. Isso é o que faz um relacionamento prevalecer. Amém? E como eu falei no começo, não quer dizer que você, que eu não amemos mais o Senhor. Nós amamos sim, claro que nós amamos. Só que o nosso amor, ele acaba sendo uma coisa superficial. Por quê? Porque não existe essa entrega. E por que a gente perde esse primeiro amor? Bom, o amor, como eu falei, ele é como um fogo, né? Nós cantamos isso aqui também, ele é como um fogo. Então, se a gente colocar lenha nesse amor, ele vai queimar mais. Agora, se eu jogar água, ele vai zerar, ele vai se esfriar. Nós falhamos porque a gente não alimenta esse fogo. A gente falha porque a gente vem na igreja no domingo, e aqui sim, quantas pessoas vocês já viram na igreja, mãos levantadas, nossa que bênção, e no mundo, no dia a dia, uma outra pessoa totalmente diferente. Quantas vezes, eu convivi numa igreja há muitos anos, com mais de 1000 membros, e nós víamos as pessoas, não pode ser, às vezes você via de longe e falava, não pode ser ela. Por quê? Porque infelizmente muitos cristãos se transformam dentro da igreja. E eles acham, não é que eles se transformam, eles não estão mentindo, eles estão vivendo aquela intensidade com o Senhor, sim, nos momentos de culto. É normal isso, os momentos de adoração, só que eles esquecem que você pode viver esse momento de adoração em casa. E eu te garanto, eu posso perguntar de um em um, eu posso fazer uma enquete na internet e perguntar, quem não gostou quando sentir aquele amor maravilhoso do início da conversão? Eu te garanto que não vai ter um que vai falar, eu não gostei. Só que nós somos preguiçosos. Nós somos relaxados. Nós relaxamos nesse relacionamento com Deus. É isso que eu quero chamar a tua atenção hoje, à noite, com essa palavra. Eu quero que você pare para pensar o que te traz a ser cristão? O que te fez ser cristão? Todo mundo sabe, muitos falam que vem pela dor, muitos falam que vem pelo amor. Vem sim, eu vim pela dor. Só que eu não me esqueço muitas vezes que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Maior amor que esse não tem. E a gente continua relaxando e não dando o mínimo para Ele. Vamos entender como que esse dia a dia nos afeta. Então são 3 pontos. Primeiro, convívio com o pecado. Em Mateus 24:12 está: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É óbvio, né? Isso é óbvio, que quem vive no pecado está distante de Deus. Nós pecamos, sim. Quem não peca foi colocado na cruz. Nós pecamos. O que nós não podemos fazer é viver no pecado. Mas o que eu quero dizer aqui não é isso. O que eu quero dizer é conviver com o pecado. Muitas vezes, aqui a gente viu nesse versículo em Mateus 24:12, que Jesus está se referindo não aos meus pecados, mas aos pecados das pessoas que convivem conosco, das pessoas da sociedade em si. Nós temos uma facilidade muito grande em nos acostumarmos com os pecados dos outros. Aquilo vira tão rotina
que você já nem fala mais, você já não se importa, é ele mesmo. E a gente acaba sendo conivente com aquilo. Muitas vezes a gente vê série, novela, filme. Quantas vezes a gente já não torceu pro bandido? Só eu? A gente assistiu uma série que entrou agora da temporada, a gente já viu tudo, eu acho, que é Good Girls. São 3 mulheres, não sei se vocês já viram, são 3 mulheres, elas têm problemas sérios pessoais. Uma, a filha tem câncer, a outra vai perder a casa e a outra vai perder a filha por problemas financeiros, e elas resolvem assaltar no supermercado. E aí aquilo vai render muitas coisas, porque elas vão assaltando, se metem com traficante, ou seja, várias coisas. Mas elas são mulheres boas, com índole, né? Com índole boa. Ou seja, e você acaba torcendo para que elas não sejam pegas. Porque, poxa, elas fizeram aquilo, foi por um motivo específico. Você acaba torcendo por isso. E muitas vezes, quantas vezes você não se pega torcendo para o cara da novela, que é o cara bonitinho, que é um cara carinhoso, mas que está traindo a esposa com uma outra pessoa, e você está torcendo para que ele fique com aquela pessoa e largue a esposa, porque a esposa não merece ele. Isso é conviver com o pecado. E é esse o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção. Os nossos olhos, eles têm que ser críticos, sim, nesse aspecto. Eu não estou tirando o meu da reta não, tá, gente? Eu estou colocando dentro do processo. Muitas vezes, que nem eu falei nessa seriado, Good Girls, eu muitas vezes estava torcendo, né? A gente chegava em casa e falava, nossa, ela vai ser presa, não sei o quê, olha lá, não sei o quê. Resumindo, a gente acaba envolvido nesse enredo que o diabo coloca, e a gente acaba torcendo para eles. Aquele filme que tinha dos vampiros, esqueci o nome. Quantas vezes eu não torci pro vampiro ficar com a menina? Falou que era legal. Crepúsculo. Quantas vezes eu vi o 1, o 2, sei lá quantos teve, e eu olhava e falava, poxa, o cara é legal, o cara é gente boa. Isso é um vampiro, né? Ele só mata os outros porque ele precisa se alimentar de sangue. Não, olha absurdo. Olha o absurdo que a gente vive. Nós precisamos agir como Ló. Segundo Pedro 2, 6 a 9, está escrito, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via, e outro quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Cada dia por causa das obras iníquas daquelas pessoas que viviam dentro daquelas cidades. Nós vimos, os caras, eles foram na casa de Ló para usar dos anjos. Como assim? Ah, mas a cidade era uma cidade de homossexuais? Não, não era uma cidade de homossexuais. Aí nós vamos ir contra o que as outras igrejas pregam e vamos trabalhar em teologia inclusiva. Isso não era uma cidade de homossexuais. Eles tinham famílias e iam lá para abusar das pessoas. O segundo ponto, é isso que eu falei desde o início, que é a falta de profundidade. É a falta da intensidade da entrega. Nós pecamos muito porque não nos entregamos totalmente. Cara, seria tão mais fácil se nós colocássemos realmente a nossa vida por completo nas mãos do Senhor, se nós realmente nos entregássemos para Ele 100%. Nós temos uma facilidade muito grande de cantar as músicas, de adorar as músicas. Uma vez, eu era líder de louvor nessa igreja, e uma vez coloquei um microfone na frente da igreja, quase fui expulso, mas tudo bem, não alinhei com uma liderança, mas eu coloquei um microfone na frente da igreja, nós tínhamos uma banda, e eu falei para a igreja, tinham 700, 600 pessoas aquele dia. Eu falei para a igreja, microfone está liberado para vocês. Nunca me esqueço, o apóstolo regulou um olho desse tamanho. Está liberado para vocês. A banda vai tocar espontaneamente. E o microfone está liberado para que vocês venham à frente adorar o Senhor espontaneamente. 600 pessoas. Chutem quantas vieram à frente. 3. 2 pessoas do louvor, que não estavam na escala naquele dia, e uma menina
membro da igreja normal, não era do ministério de louvor. A menina desafinou mais do que não sei o que lá, mas foi um Shekinah, porque nela nós enxergamos o verdadeiro adorador. Qual a dificuldade que nós temos de nos entregar realmente? Qual a dificuldade que nós temos em olhar para o Senhor e falar: Pai, não sou eu, que o teu Espírito age em mim. Se eu for ali na frente desafinar, é para Ele que eu estou fazendo. Não está gostando? Estou ouvido, mas é para Deus que eu estou fazendo. Nós não podemos nos preocupar com a nossa voz, nós não podemos nos preocupar. O Senhor, Ele tem um filtro, eu te garanto. Senão eu não estaria aqui à frente cantando. Ele tem um filtro. E tudo sobe aos ouvidos dele como uma sinfonia afinada. E essa é a dificuldade que nós temos, de nos entregar para o Senhor nas coisas mínimas. É fácil cantar uma letra, né? Agora é difícil você tirar aquilo que você sente do teu coração, se entregar ao Senhor com intensidade. Tem uma música do David King que ele fala, o nome da música é Águas Profundas. Então ele fala: existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, mas existem águas muito mais profundas. Existem águas no lombo, mas existem águas muito mais profundas. E é essas águas profundas que nós temos que mergulhar. As águas estão aqui, só depende de nós. E eu te garanto que o Senhor vai transformar a tua vida quanto mais intensa for essa tua entrega. Amém? E nós sentimos uma dificuldade muito grande em manter essa profundidade no relacionamento. Para vocês, pensem agora vocês com vocês mesmos, eu vou pensar comigo. Quantas vezes por dia eu oro? Se eu oro. Quanto tempo eu gasto das minhas 24 horas orando? Quantas vezes eu gasto das minhas 24 horas adorando ao Senhor com música cristã? Quantas vezes eu gasto das minhas 24 horas ouvindo música secular? Quanto tempo eu gasto lendo a palavra do Senhor, me alimentando da palavra, fortalecendo a minha fé? E essa é uma dificuldade que os cristãos têm. E o terceiro ponto é a falta de tratamento. Na parábola do semeador, em Lucas 8:7, está escrito: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos ali não pareciam ser pareciam ser inofensivos, porque eles eram muito pequenininhos. Só que eles cresceram. Como a iniquidade cresce, como o pecado cresce, eles cresceram. E ali o que aconteceu? Simplesmente eles sufocaram as sementes que estavam ali. E a mesma coisa é nós convivermos com o pecado. Ela vai sufocar a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Lucas 8,14 está: que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quantas áreas da nossa vida precisam ser tratadas? Quantas vezes a gente não deixa ser tratado? Porque temos vergonha do que erramos, temos vergonha do que estamos vivendo. E esse é um ponto importantíssimo. Você realmente precisa ser tratado. Todos nós precisamos ser tratados. Amém? E eu fui tratado muitas e muitas vezes. Muitas coisas que a gente vai guardando, e a gente precisa ser tratado para voltar ao primeiro amor. A gente tem que estar 100% como a gente estava no início. Eu te garanto que você, quando conheceu o Senhor, você parou de fazer muitas coisas erradas que você fazia. Ah, mas foi o Senhor que tirou. Verdade, foi mesmo. Naquele momento que você se entrega para o Senhor, você se entregou para Ele. Ele acreditou que você se entregou 100% e você se entregou 100%. Ele tirou tudo aquilo que você fazia de errado. Só que com o passar do tempo, você foi voltando às práticas erradas. E como é que é feito o caminho da volta? Esse caminho da restauração. O próprio Senhor, Ele propôs o caminho da restauração. No Apocalipse 2:5. Vamos abrir. Apocalipse 2:5.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele mencionou três passos práticos que nós devemos dar. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrepende-te. E o terceiro, volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo é recordar tudo aquilo que a gente tinha e perdeu quando eram as coisas. Em Jeremias 3,21 está: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é nisso que nós temos que pensar. Poxa, eu quero voltar ao primeiro amor. Quer voltar ao primeiro amor? Vamos recordar? Vamos pensar primeiro tudo aquilo que a gente viveu. Quanta saudade eu tenho daquilo que eu vivi e hoje eu não vivo mais. Algumas lembranças, ela tem esse poder de restaurar feridas. Ele tem o poder de restaurar aquilo que falta na tua vida. E é fácil, gente, é muito fácil. Ontem eu estava fazendo essa palavra, fiz ontem e hoje. E cada vez que eu passava por essa parte, eu pensava coisas que eu estou vivendo hoje que não é legal, que não me faz bem. E essas mesmas situações que eu já vivi no passado e que me trazia muita alegria. Então, muitas vezes a gente murmura, né? Eu sou uma pessoa que por eu falar muito, eu acabo murmurando muito. E o Senhor não se agrada disso. Eu fico pensando, no começo, tudo para mim era lindo. Tudo era lindo. Eu me lembro nitidamente de momentos em que, o cara te deu um chute. Não tem problema, já a dor passa. Se é hoje o cara me dá um chute, a gente devolve 2, 3. Essa é uma verdade. A gente tem que pensar, trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. E isso vai fazer o início de uma restauração do primeiro amor. Amém? Muitas vezes, a gente também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essa memória te traz o quê? Só te traz uma tristeza, te traz saudades, te traz dor. Só que ela tem que gerar o arrependimento, que é o segundo passo aqui. Primeiro, lembra-te. O segundo, arrepende-te. Ela tem que gerar esse arrependimento. E essa é a segunda atitude que Jesus pediu. Arrepende-te. Então não basta somente a gente ter saudade de como era. A gente tem realmente que sentir que essa perda do primeiro amor realmente te traz problemas. Você tem que se arrepender das coisas que você está fazendo hoje, que você não fazia antes, para poder resgatar esse primeiro amor. E a gente precisa sim lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. Em Tiago 4, 8 a 10 está: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deve haver choro, deve haver lamento e deve haver humilhação. Não é você se humilhar para os outros, não. É você estar no teu quarto, em 4 paredes, se humilhar para o Senhor e pedir perdão e se arrepender. Se você realmente quer voltar ao primeiro amor. E voltar à prática das primeiras obras. Não basta apenas a gente reviver essas lembranças, não. A gente tem sim que voltar a fazer aquilo que a gente fazia no passado. Quanto tempo faz que você não fala do Senhor para as pessoas do teu convívio? Ah, pastor, mas nem adianta, eu já falei muito. E elas estão nem aí. Será que se fosse antes, você pararia de falar? Será que o Senhor não vai te cobrar dessa alma? As coisas que a gente fazia naquele momento, a gente tem que repetir agora. Isso vai te trazer esperança. Isso vai te trazer novidade de vida. Isso vai te trazer restauração. A mesma coisa que eu falei no início sobre os relacionamentos humanos, é o momento de você colocar em prática hoje, na tua vida espiritual com o Senhor. Vamos ficar em pé. É tempo de nós
resgatarmos esse amor na totalidade. Aquilo que você já teve um dia e que hoje você acabou perdendo por causa das coisas do mundo. Realmente, nós temos que entregar para o Senhor o amor total. Feche os teus olhos. Coloca diante do Senhor agora. O que está faltando para você? O que ocasionou você a sair desse primeiro amor? Poxa, pastor, eu tenho 30 anos de conversão, mas o Senhor, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Feche os teus olhos. O Senhor te ama de tal forma, da mesma forma daquele dia que Ele se entregou na cruz. Ele nem nos conhecia, mas Ele já nos amava. Ele te ama hoje igualzinho a mais de 2000 anos atrás. O amor dele é o mesmo, o amor dele não mudou. O que Ele quer para a tua vida é que você seja cabeça e não cauda. O que Ele quer para a tua vida é que você realmente possa sim sentir esse amor sobrenatural. E todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, eu te garanto isso. Muitos de nós reclamamos porque não temos um relacionamento, ninguém quer nada sério, eu não consigo dar certo. Amados, como que você vai conseguir dar certo como ser humano se você não consegue nem se entregar numa totalidade para o Senhor que entregou o teu filho pela tua vida? Hoje é uma noite de conserto. Hoje o Senhor quer realmente tocar naquelas tuas feridas. Pensa direitinho tudo aquilo que você pode viver com o Senhor. Não é igreja, não são paredes, não são pastores, é você e Deus. Coloca agora diante do Senhor isso. Fecha os teus olhos. Papai, essa noite é a noite de conserto, Senhor. Eu quero trazer à memória, papai, tudo aquilo que já um dia me deu esperança, Pai. Eu quero resgatar essas memórias na minha vida, essa noite, Deus. Eu quero me arrepender de tudo que eu fiz de errado, de lá até aqui, Senhor. Eu preciso, Senhor, me arrepender, Pai, perdão. Eu te peço perdão, Senhor, essa noite seja uma noite de conserto, uma noite de arrependimento, Pai. Olha os teus filhos que estão aqui essa noite, todos esses que estão nos assistindo, Senhor, pelo Facebook e que vão nos assistir ainda, Pai. Quantos desses estão vivendo uma vida de tristeza, uma vida de amargura, Pai? Essa noite é noite de conserto. Que Tu possas entrar nessas casas, Pai, entrar nesses lares, Senhor, como um furacão santo. Que Tu possas tocar essas vidas, Pai, que Tu possas tocar no mais fundo, no mais profundo dos seus corações, Deus, e que eles possam sim chorar, lamentar, Senhor, se humilhar diante de Ti, Pai. É isso que precisamos hoje, Pai. Perdão, Senhor. Perdão porque não somos capazes de amar a Ti de forma total, Senhor Deus. Resgata esse nosso amor, Pai. Leva-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor, aquele amor que quando Te conhecemos, Senhor, era maravilhoso, Pai. Traz à nossa memória, Senhor, tudo aquilo que já vivemos contigo no começo. Não queremos mais superficialidade, Pai. Não queremos mais viver pouco, águas rasas, Senhor. Queremos águas profundas, Pai. Queremos água acima de nós. Queremos mergulhar com intensidade. Queremos buscar a Ti diariamente, muitas vezes por dia. Tu és o nosso refúgio, Pai. É em Ti que eu vou me refugiar, Senhor. Debaixo das Tuas asas, Pai. Não no mundo. O mundo não tem nada para agregar nas nossas vidas, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores. Eu Te quero sim, Senhor, como Salvador, Pai. Mas hoje eu quero resgatar, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Recebe-nos, Senhor. Recebe-nos novamente como Teus filhos amados, arrependidos, Senhor. Que possamos sim, Pai, Te ter como Senhor. Toma a minha vida como todo, Senhor. Toma a minha vida por completo, Pai. Faça dela o que Tu quiseres, Pai. Tira toda a tristeza essa noite dos nossos corações. Mostra a Tua vontade, mostra o Teu querer. E que esse amor sobrenatural, Senhor, venha invadir os nossos corações. Para que possamos retribuir a Ti
um amor com a mesma intensidade que Tu tens por nós, Pai. Estamos aqui nesse momento diante da Tua presença, Pai. Um momento, Senhor, de arrependimento, um momento de reconstrução, Pai. Queremos reconstruir o nosso relacionamento contigo. Queremos viver esse relacionamento na totalidade, Deus. Eu não posso ter um relacionamento no mundo mais forte do que eu tenho contigo, Deus. Tu vais suprir todas as nossas necessidades, Pai. E eu sei que teremos sim tudo aquilo que Tu tens para nós em grandiosidade, Senhor. Não nos faltará uma pessoa amada, não nos faltará emprego, não nos faltará alimento, porque Tu és o Senhor a quem nós amamos e devemos amar em totalidade, devemos amar por completo, Pai. Aumenta, Senhor, aumenta o nosso amor por Ti, Pai, que possamos sentir, transbordar essa noite alegria, Pai, alegria por Ti, Deus. Precisamos sim, Pai, transbordar em alegria contigo, Deus. Precisamos sim ter a certeza de que esse choro pode durar somente uma noite, mas que a Tua alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor, desde já, Pai, que possamos sair daqui hoje, Senhor, trabalhando. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar em nós, venha nos convencer que Tu és o único e o mesmo, sempre, Pai.